Idosos em casa. Já pensou que esse pode ser um assunto que traz muita dor de cabeça? Talvez se você tem algum idoso na sua casa, você está se estressando e não sabe o porquê você está se estressando? Sim, idosos em casa é um assunto complicado, principalmente agora na pandemia, que a gente tende a sair muito menos do que saía antes, né? Então, os problemas eles aparecem com mais frequência e ficam mais nítidos do que eram de fato anteriormente. Por que que esse é um tema que a gente tem que falar, né? Tipo, meu, idosos em casa, qual que é o sentido disso? É, a gente não para pensar, mas é uma coisa que é extremamente significante, justamente pelo fato de que é natural que ao envelhecermos a gente precise de mais cuidado, né? Se você já passou por alguma situação, seja de alguém que sofreu um acidente e precisa de cuidado 24 horas, seja um cuidador, uma enfermeira, ou mesmo os seus pais já idosos precisam de um cuidador, uma enfermeira, ou seus avós, o que a gente tende a imaginar, né? As primeiras possibilidades que a gente olha e cogita são: ah, eu vou contratar um cuidador para ficar lá com meu avô, com meu pai. Eu vou fazer um rodízio na minha família, dependendo da situação. Olha, cada semana um filho vai e cuida, ou mesmo a gente contrata um cuidador para ficar durante a semana e no final de semana a gente faz o rodízio, né? Ou então eu pego e eu coloco o meu pai, meu avô, numa casa de repouso, um asilo. Ou uma quarta opção ainda, eu trago esse idoso para minha casa. Essa é a situação que mais dá conflito. Por quê? O que, que a gente acaba não avaliando e isso vira um mega motivo de estresse. A nossa ideia, claro, ali no início, cogitando a quarta opção, tá? Trazer os nossos pais para morarem na nossa casa. Eu vou cuidar deles, eu vou ter eles mais perto, porque se cair, tiver algum problema, desmaiar, eu tô aqui. Sim, são considerações extremamente válidas e é corretíssimo. O problema é o meio do caminho, como que isso acontece. Por que que eu digo isso? Imagina o seguinte, o seu pai e a sua mãe moram naquela casa há 20, 10, 30, 40, 50, 60 anos. Eles já têm as coisas deles, eles já têm os seus próprios hábitos, rituais ali, acordar, ir no banheiro, pegar o chinelinho, faço um café, tomo o meu cafezinho na mesa, leio o jornal, faço cruzadinha, sei lá. Eu já sei que aqui é a minha cama, aqui à direita é a cozinha, ali à esquerda é o banheiro, tem a sala, é a minha cadeira, é a minha cama, a minha mesa, o meu fogão. O que, que eu quero dizer com isso? Tem todo um valor ali atrelado àquelas coisas. Então, é muito comum que se eu vou trazer os meus pais para morar comigo, qual é o meu pensamento? Eu vou fazer e montar um quarto para eles. Então eu compro uma cama, eu compro um guarda-roupa, eu compro, sei lá, uma mesa. Eu monto um quarto de fato. Mas essa mudança, essa transição que ocorre da saída da casa deles para minha casa é uma situação que pode ser muito estressante a longo, médio e curto prazo. Por quê? Dependendo ali do nível cognitivo, de como que o idoso tá, se ele entende de fato essa mudança, essa transição, ok, menos dor de cabeça. Mas se eu tô tirando os meus pais da casa deles e trazendo para minha, e não fica muito claro o porquê, o motivo, a razão disso, aí dá conflito. Imagina o seguinte,
Eu tô deixando a minha casa, eu tô deixando as minhas coisas, eu tô deixando a minha rotina, a minha cama velha que já tem cheiro de madeira velha, mas eu amo esse cheiro. O meu fogão que eu tenho que dar umas batidas para funcionar, mas é o meu fogão que passou toda a minha vida comigo. Essa mesa que eu peguei dos meus pais é uma herança que me traz a memória da minha mãe. Essa poltrona, tudo isso traz um valor atrelado. Quando eu tiro os meus pais da casa deles e trago para minha, eu vou para um ambiente que é novo, que não tem valor muitas vezes, que para o idoso não vai ter significado. Isso acaba, sim, piorando o estado do idoso, acaba desanimando, pode gerar uma depressão, pode gerar uma irritabilidade muito grande, e irritabilidade é um dos pontos principais aqui. Porque eu não vou me sentir mais na minha casa. Eu estou morando na casa do meu filho. Não é a minha casa, não são as minhas coisas, não é o meu móvel, não é a minha cama, não é o meu fogão. É complicado. E nisso a gente se vê, né, numa encruzilhada. Assim, eu quero dar o melhor que eu posso para os meus pais, para minha família, ter eles perto de mim, cuidar deles melhor. Ao mesmo tempo que tirar eles da casa deles pode deixar eles muito irritados, tristes, deprimidos, depressivos. Fazer com que aquela ideia de um convívio familiar saudável e bom vire um inferno. Os meus pais só reclamando de tudo, reclamando da minha rotina, reclamando dos meus horários, porque a comida não é feita na hora que eu quero, porque a comida não é feita do jeito que eu gosto, porque essa casa é muito barulhenta. Vamos imaginar, você tem cachorro e os meus pais não tinham cachorro, então eu odeio cachorro, esse cachorro late muito. A gente aqui vai ter que conciliar diversos pontos. E na maioria das vezes é muito difícil. E um relacionamento que talvez fosse bom, quando era cada um na sua casa, se torna um transtorno, se torna um estorvo. E aí pode até ser, dependendo da família, que eu considere colocar os meus pais num asilo, então, porque eu não aguento mais ter eles na minha casa. O que que a gente tem que entender, né? Primeira coisa, quando eu tenho que cogitar e pensar nessa possibilidade de ter um cuidado extra. Isso a gente tem que sempre ter em mente. Agora, quando você vê ali que os seus pais, os seus avós já não conseguem mais fazer nada sozinho, já tem bastante dificuldade ou problemas de saúde, aí sim é cogitável eu pensar nessas questões. Segundo ponto, quando eu tenho que fazer algo, ou o que fazer. De verdade, se for uma opção viável, é muito assim, né? E aí é contraditório também, porque é o meu ponto de vista. Você pode pensar diferente, outros profissionais podem pensar diferente. Do meu ponto de vista, se for possível e o melhor for contratar alguém para estar lá, isso pode gerar muito menos estresse. Meu, e aí a gente vai em muitas outras questões, mas como que eu vou confiar no cuidador? E se o cuidador bater nos meus pais? A gente tudo vai ter algum tipo de problema, empecilho, tá? Não acho que a gente vai ter a solução perfeita aqui. Mas se for possível e viável ter um cuidador que fique na casa dos seus pais, talvez isso seja até mais aconselhável, porque eles vão estar no ambiente deles, é a minha casa. Eu tô acostumado com isso aqui, com a minha rotina. Então, os estressores, eles são muito menores. Tudo isso vai de caso para caso também. Os meus pais, eles realmente entendem, querem e acham super legal a ideia de morar com
o filho. Ótimo, que assim seja. Ah, os meus pais, eles não se dão bem com nada, a gente não tem uma condição financeira boa, não dá para eu pagar um cuidador. Então aí a gente tem que avaliar. Eu tenho que de fato trazer eles para morar comigo, porque o cuidador vai ser eu, e isso vai me economizar muito dinheiro, ou mesmo colocá-los numa casa de repouso, onde, sei lá, talvez porque tem custo também, né? A maioria das casas de repouso, o custo de permanência do idoso lá é parte da própria aposentadoria dele. Então não tem muitos custos extras, só que é uma vida também que não tem muito luxo, dependendo da casa de repouso. Então não ache que é as mil maravilhas, porque não é. São possibilidades, a gente tem que cogitar, a gente tem que levantar tudo isso. Justamente porque para evitar desavenças, evitar estresses, evitar conflitos, evitar quebrar um vínculo, uma relação amorosa que você tem em relação aos seus pais, isso ser sinônimo de estresse, sinônimo de decepção, porque estar com os meus pais foi um inferno, porque eu odiei estar junto com eles. É complicado. Então, eu preciso avaliar mesmo o que fazer com as coisas dos nossos pais. Ah, eu vou trazer os meus pais para morar na minha casa. Quem deve decidir em relação a vender as coisas deles? Eu vou colocar o apartamento ou a casa deles para alugar ou para vender? O que eu vou fazer com os móveis deles? Eu vendo, eu deixo lá e alugo a casa mobiliada ou vendo a casa mobiliada? Eu vou ver quem que precisa. Você precisa de uma cama? Você precisa de um guarda-roupa? O que fazer? Primeiro ponto. Converse com eles. Qual um dos maiores erros que a gente vê nessas situações? Os filhos já tomarem a iniciativa sem consultar eles, os pais, os avós. Isso pode gerar uma decepção, uma depressão muito grande. No sentido de que, meu, aquela casa que eu sempre morei, que eu construí a minha família, que eu vivi, que eu passei por um bocado de coisa, cadê? Não é mais minha, não existe mais. É uma situação muito complicada. Então, antes de tomar qualquer atitude, converse com eles. Ah, mas Jean, eles não estão entendendo mais nada. Ah, mas é complicado porque eles não vão querer vender. Exato. Se talvez for uma possibilidade, a minha sugestão é: deixa aquela casa como tá, no sentido de não vender, ou mesmo até evitar de alugar se for um problema, pelo menos até que eles se vão, né? Para não ficar nenhum tipo de mágoa. Pô, meus filhos venderam minha casa, aquela casa onde eu construí a minha vida não existe mais, eu não tenho mais nada. Isso pode impactar muito até a saúde, a qualidade de vida e o tempo que aquele idoso ele vai ficar vivo. Eu tenho que cogitar essas possibilidades. Não é simplesmente eu ir no mais fácil, no mais simples. Então, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser avaliado. E é uma questão muito de valores, uma questão de respeito. Cogite tudo isso antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa precipitadamente, achando que você está ajudando e talvez você depois tenha mais estresse do que benefício. Não é só o cuidado com os idosos, é o cuidado com você também e a sua qualidade de vida. Pensa nisso, qualquer coisa a gente conversa mais.